E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Quero convidar você hoje a cantar essa canção comigo e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, apesar de nós não vê-las, mas Deus tem nos abençoado com a nossa vida, com o ar que respiramos, com a nossa família e até mesmo suprindo as nossas necessidades, né? E vamos cantar essa música com o nosso coração voltado ao Senhor, realmente. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças. Sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou, graças dou, graças dou. Perdão, os meus pecados levados na cruz, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou. O nome dessa canção é Ó Quão Lindo Esse Nome É. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu és a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor, somos gratos, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Somos gratos ao Senhor pela família que o Senhor nos deu, pela tua igreja. Somos gratos ao Senhor pela salvação. Somos gratos ao Senhor pela amizade que o Senhor ofereceu a nós. Somos gratos ao Senhor também por ter nos tornado os teus filhos. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa cada dia quebrantar os nossos corações e cada dia que passar nós venhamos ser conformados à sua imagem e semelhança, Senhor. Venho pedir que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para entender a tua palavra que vai ser exposta, que nós possamos praticá-la todos os dias das nossas vidas, Pai. Amém. Tem abacaxi na vida da gente que a gente não consegue resolver sozinho. A gente não consegue descascar sozinho. Desafios grandes que acontecem dentro de nós, conflitos ou problemas fora de nós, problemas externos, a gente tenta resolver sozinho, para lá e para cá, corre, patina, sem sucesso. Nós ficamos pensando que a ajuda que precisamos é muito complicada, está muito longe de nós ou vai custar muito caro. Mas eu estou aqui para dizer para você que muitos desses abacaxis podem ser superados com uma ajuda que é relativamente simples, que está mais perto de nós do que nós imaginamos, e ela é gratuita. O apóstolo Paulo passou por uma experiência como essa, e essa experiência nos ajuda a entender também que podemos obter essa ajuda que necessitamos. O texto bíblico que eu quero trabalhar com você se encontra em Atos capítulo 9, versículo 26 a 28. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, abra lá em Atos capítulo 9, os versículos 26 a 28, e eu quero ler essa passagem agora. O texto bíblico diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Quem nós temos aqui em ação, como personagem central nesse relato, é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, um homem de currículo inigualável. Foi ele quem escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento. As clássicas cartas aos Romanos e Efésios são do apóstolo Paulo, dentre as mais lidas de todo mundo. Ele foi o homem que liderou 3 grandes viagens missionárias. Essas viagens, pregando o evangelho, chacoalharam o mundo da sua época. Ele é reconhecido como o maior mestre do cristianismo depois de Jesus Cristo.
compôs e escreveu as grandes doutrinas do Evangelho. O próprio apóstolo Pedro reconhece a grandeza de Paulo como escritor e teólogo. Também escreveu muitas orientações práticas. Paulo viveu um compromisso absoluto e radical com Jesus. Sacrificou-se pela igreja. Um evangelista ousado, convicto, talvez o mais convicto que o mundo já conheceu. Nós sabemos que Paulo, apóstolo, superou as piores adversidades em nome do Evangelho. Superou naufrágios, superou prisões, superou açoites, apedrejamentos, ameaças, entre outras coisas. E mesmo assim, sendo ele esse gigante da fé, até mesmo ele, num dado momento, no início da sua trajetória cristã, precisou da ajuda para o abacaxi que estava nas mãos dele. Eu convido você a entender do que se trata. Veja, em primeiro lugar, saiba que Paulo nem sempre foi um seguidor de Jesus. Ele era chamado inicialmente de Saulo e era um camarada furioso que na verdade perseguia e matava cristãos. Em Atos 22, 3, ele diz assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Ele era nascido em Tarso, uma cidade da Ásia Menor, onde hoje nós temos a Turquia. Ele teve um pai judeu que adquiriu a cidadania romana, e isso era um baita título para a sua época. Ele foi criado numa família judaica devota, recebendo ali instrução cuidadosa no judaísmo, e ainda mais na adolescência ele foi a Jerusalém e se tornou aluno do rabino judeu mais famoso da sua época. Na verdade, nós podemos dizer que Saulo se tornou um judeu 2.0. Ele era um judeu daqueles radicais. Ele faz uma autobiografia resumida dizendo isso em Filipenses capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo agora, contando a sua vida anterior, ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele faz a lista: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Como você pode já perceber, os cristãos eram repugnados pelos judaizantes. Eles viam o cristianismo como uma seita que ameaçava o judaísmo. E a partir do primeiro martírio narrado no livro de Atos, quem foi martirizado foi Estevão, uma perseguição feroz se levantou contra os seguidores de Cristo. E quem estava envolvido de corpo e alma nessa perseguição? Ele, o apóstolo Paulo, dedicado a essa empreitada. Em Atos 22 é narrado que Saulo, versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ele diz também: perseguiu os seguidores deste caminho até a morte. Ele mesmo admite que fez isso, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Este era Saulo, mas o que aconteceu? Que Saulo tornou-se seguidor de Jesus. Ele estava indo para Damasco, como ele mesmo conta, para prender cristãos e arrastá-los para Jerusalém, para castigá-los. E a caminho de Damasco, uma luz fortíssima brilha do céu ao redor dele, fazendo com que caísse por terra, tornando temporariamente cego o Jesus a quem ele perseguia, perseguindo os cristãos. Esse Jesus apareceu a ele e ali deu início à sua conversão. E mais adiante, em Atos 22, 14, conta que Ananias teve um encontro com ele. Então Ananias, que era um cristão, disse a Saulo: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens,
daquilo que viu e ouviu. Agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. É muito interessante porque este relato mostra que não há coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Não há uma pessoa tão distante e tão afastada do Senhor e tão dura de coração que não possa ser convertida. E de fato foi isso que aconteceu com Paulo. E a sua mudança foi tão grande, tão radical, tão transformadora, que ele agora, chamado Paulo, imediatamente tomou a decisão de se juntar aos cristãos para anunciar Jesus. Em Atos 9:20 diz assim: Paulo logo, ou seja, rapidamente, assim que se converteu, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui entra o nosso abacaxi. Um grande problema: nenhum cristão confiava nele. Como já mencionamos, o texto de Atos 9:26 diz assim, que quando ele chega a Jerusalém, tenta se reunir aos discípulos, todos estão com medo dele, não acreditando que Paulo fosse realmente um discípulo de Jesus. Estavam todos com o pé atrás, e isso faz todo sentido. Basta você pensar assim: o camarada que mês passado estava matando cristãos, agora vai ser aquele que vai dirigir o grupo de estudo bíblico na sua casa. Você receberia este líder de bom grado, com segurança? Paulo não tinha credibilidade com outros cristãos. E qual foi a solução para ele? Ele se conectou com alguém que deu a ele a chance e abriu para ele as portas para compartilhar sua nova paixão por Jesus Cristo. E esta amizade mudou não somente a história de Paulo, mas toda a história da humanidade. Paulo precisou de um amigo para mudar o curso da sua vida e para que obtivesse um novo destino. O texto que lemos diz que Barnabé levou Paulo aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele tinha visto o Senhor, que o Senhor apareceu para ele. Contou que Paulo tinha pregado de Jesus em Damasco. E o versículo 28 vai nos dizer que então Saulo ficou com os discípulos. E aí ele andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Barnabé colocou a própria reputação em risco. Arriscou sua própria vida, levando Paulo aos apóstolos, que eram os líderes do povo que Paulo estava tentando matar há pouco tempo atrás. E Barnabé é este novo amigo que lhe deu apoio. E por causa de Barnabé, outros discípulos então deram Paulo a chance que ele tanto queria de pregar de Jesus e anunciar o Evangelho. O restante da história nós sabemos. É a formidável história deste gigante, deste grande apóstolo dos gentios. Eu quero destacar apenas um ponto nessa reflexão bíblica de hoje. Destacar que, às vezes, tudo que nós precisamos para mudar o curso da nossa história é de um amigo. Eu tenho uma história simples para ilustrar esse ponto. Nós conhecemos um casal de namorados há muitos anos atrás que se achegaram à fé e se achegaram a Cristo. Ambos vindo do mundo ímpio, perdidos, estavam ouvindo o Evangelho, e o rapaz mais prontamente mostrou que havia entendido o Evangelho. E a garota ainda estava vendo do que se tratava essa história toda. Eles tinham um relacionamento mundano, tinham relações sexuais normalmente, e logo perceberam, principalmente ele, que precisava abandonar aquela prática. E além disso, outros fatores estavam deixando aquele relacionamento bastante complicado. E tudo indicava que aquele namoro terminaria num casamento desastroso. Então eles sentaram com um amigo, e esse amigo os ajudou a tomar uma decisão difícil: terminar o namoro. E efetivamente foi o que eles fizeram. E hoje a história deles é que ambos constituíram suas famílias, estão felizes tendo seus filhos. Um amigo, na hora certa, serviu para mudar o curso de vida daqueles jovens. Eu quero trazer mais alguns exemplos para você de como apenas uma amizade saudável pode fazer grande diferença na sua vida. Por exemplo,
Talvez você precise de um amigo, e é só um amigo que você precisa para encontrar solução para uma dificuldade no seu casamento. Eu me lembro quando nos procurou uma professora de ensino público, lá em São Paulo, buscando ajuda para o seu casamento. Eu me lembro exatamente o dia dela entrando em nossa casa, arrasada, cansada, querendo terminar o seu casamento. Nós conversamos com ela, abrimos a Bíblia, ela relatou os seus problemas, ouviu os nossos conselhos, colocou-os em prática e a sua família mudou da água para o vinho. Parece um milagre, mas essa é a realidade, porque o Senhor fez este milagre. E eu digo, o que seria se ela não tivesse dado aquele passo? O que seria se ela não tivesse procurado um amigo para ajudá-la a salvar o seu casamento? Talvez um amigo é tudo que você precisa para superar um vício, o fumo, o uso de álcool, drogas, o vício em pornografia. Especialistas em vícios dizem que é preciso uma meta para abandonar um vício, ficar determinado tempo distante dele. E é importante ter uma meta, mas atingir essa meta é outra história, e pesquisas indicam que a principal ajuda para atingir uma meta de abandono de vício se chama prestação de contas para um parceiro de confiança, um parceiro de responsabilidade. O percentual de chance de se atingir a meta de abandono de um vício aumenta 65% quando você se compromete com alguém. E se você tiver um relacionamento de compromisso específico com uma pessoa, presta contas para ela, essas chances aumentam para quase 100%. Ou seja, se eu tenho um amigo com quem eu faço conversas regulares, com quem eu me confidencio, com quem eu digo, para quem eu digo como as coisas estão indo, essas minhas chances de abandonar o vício aumentam exponencialmente. Esses são dados da Sociedade Americana de Treinamento e Desenvolvimento. Veja, este prestador de contas não é alguém que vai condenar, mas que vai ouvir, vai abraçar, aconselhar, puxar a orelha em amor. Muitas vezes um amigo é tudo que precisamos para abandonar o vício. Muitas vezes um amigo é tudo que precisamos para entrar em forma, por exemplo. Alguém que nos ajude a colocar hábitos saudáveis na nossa vida, bons hábitos alimentares, exercícios físicos. Eu conheci dois pastores, amigos, que decidiram cuidar da saúde juntos. E de uma maneira muito simples, obtiveram um grande resultado. Eles começaram a correr juntos. Sozinhos, não estavam dando conta do recado, mas quando se comprometeram a praticar corridas de rua juntos, conseguiram então melhorar a sua saúde. Muitas vezes você precisa de um amigo para entender qual é a sua vocação, o seu chamado e definir um caminho para chegar até lá. Muitas vezes você precisa de um amigo para superar uma depressão, um desânimo. Nós conhecemos uma jovem casada que estava arrasada com o fim do seu casamento, com os problemas conjugais. E ela conhecia um casal de amigos com quem ela estava para comer pizza, estava junto para comer doce, para assistir filmes, estava junto apenas por estar. E aquele apoio, aquela companhia foi tudo que ela precisava naquele momento. Muitas vezes é só um amigo que você precisa para saber o que fazer com aquele filho que está dando muito trabalho. Muitas vezes é de um amigo que você precisa para decidir o que fazer no seu trabalho. Está com uma dúvida no seu emprego, nos seus negócios, não sabe o que fazer. Talvez haja um amigo que possa te ajudar. Pode ser uma decisão importante a ser tomada, que você não se sente seguro, um amigo pode te dar essa segurança. Pode ser uma direção que você precisa fazer e tomar, e esse amigo toma junto com você essa decisão e caminha junto com você. Há um tempo atrás eu estava num impasse com relação ao projeto que nós temos nas escolas. Eu não sabia o que fazer e eu sentia que precisava de algo novo, de algo que efetivamente ajudasse a escola. E eu conheci um amigo, pastor Neto, que ofereceu um projeto chamado Escolhas, que poderia se encaixar com a necessidade das escolas. E esse amigo me ajudou a dar prosseguimento a este projeto. O ponto é o seguinte, assim como aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo, é que conexões certas, conexões com amigos, podem mudar as histórias
que você e eu vamos contar para os outros amanhã. Imagine se Paulo não tivesse tido esse respaldo. E se não houvesse um Barnabé abrindo as portas para ele. Ele não seria aceito e o destino dele teria sido outro. É importante, entretanto, que você se conecte com pessoas certas. Existem amigos que são os amigos ideais e certos, e existem pessoas que não podem oferecer ajuda. Mas quem são os Barnabés que devemos procurar? Eu resumo um Barnabé com duas únicas características. Primeira, precisa ser um discípulo autêntico de Jesus. Alguém que efetivamente segue Jesus. E esse discípulo nada mais é do que uma pessoa que creu em Jesus, foi batizada e está comprometida com a sua igreja e está comprometida em levar a palavra de Deus a sério. Um discípulo autêntico de Jesus. Em segundo, maduro espiritualmente. Um cristão que tenha sabedoria, que conheça a palavra, que seja um bom conselheiro, que saiba guardar segredo, que ama a verdade e que ama você. Um discípulo autêntico e um discípulo maduro. O que você precisa para conectar-se com alguém como Paulo se conectou? Eu quero resumir isso em 3 passos. Primeiro, admita a sua dificuldade e o seu fracasso. Por mais que isso seja constrangedor. Admita, é um vício? É uma dúvida? É um problema conjugal? Uma dificuldade na criação de filhos? É constrangedor, mas nós temos que fazer isso. Admitir a dificuldade e o fracasso. Segundo, busque ajuda. E nesse ponto, uma grande barreira se levanta. O receio de nos expormos para alguém. Essa barreira e esse receio até que é compreensível, mas nós acabamos preferindo ficar na falsa segurança do anonimato, uma toca escura onde ficamos escondidos, mantendo os nossos problemas, nos matando. A verdade, isso se chama orgulho. E o orgulho sempre vem antes da tragédia. Por mais que seja doloroso buscar ajuda e se expor, é mais doloroso ainda ficar dentro da sua toca até que o problema acabe com você. Admita a sua necessidade, busque ajuda. Terceiro lugar, aceite a direção que for dada a você. Aceite o que o seu amigo está dizendo. Pense no que ele disse. Leve a sério o que foi falado para você. Eu quero terminar esta reflexão de hoje lembrando você que nenhum soldado vai à guerra sozinho. Nem mesmo os gansos fazem suas viagens migratórias sozinhos. Eles voam em grupo, eles vão em equipe. O soldado e o ganso precisam de amigos. Isso mostra que Deus nos criou para lutarmos juntos. Então entenda, às vezes a única coisa que você precisa é de um amigo para mudar o curso da sua vida e da sua história. Em oração, buscando a direção do Espírito Santo, investigue se eventualmente há alguma carência na sua vida, com o que você tem lutado, aonde tem fracassado. Decida buscar um amigo, peça que o Senhor te mostre que amigo é esse, que amiga é essa. E defina, e então procure esse amigo, essa amiga, talvez hoje mesmo. Nós temos um grande privilégio nessa era digital. Você pode dizer assim, poxa vida, mas essa história de amigo nesses dias de pandemia, todo mundo está longe de todo mundo, isolado, em quarentena. Nós temos o privilégio do contato virtual. Existem tantas formas de você conversar com seu amigo. Não precisa se esconder atrás da quarentena. Fale com ele por telefone. Temos tantos meios de comunicação, celular, WhatsApp, mensagens, redes sociais. Procure este amigo se você sente que precisa. E eu repito pela última vez, muitas vezes, a única coisa que você precisa para mudar a história da sua vida é de um amigo que te ajude no momento certo e na hora certa. Pensando nisso, eu gostaria de encerrar esse momento com uma oração. Eu convido você, onde está, a orar comigo. Vamos falar com o Senhor. Agradecemos, Deus, pois o Senhor coloca na nossa vida amigos, pessoas que nos ajudam nas nossas necessidades. Obrigado porque não ficamos sozinhos e o Senhor mesmo se faz presente em nós por meio de pessoas que nos ajudam nos nossos problemas e necessidades. Que tenhamos a humildade para admitir
que precisamos de um amigo e que precisamos buscar a ajuda deles e a humildade para fazer aquilo que este amigo diz para nós fazermos. Nós te louvamos, ó Deus, pois o Senhor Jesus Cristo é o nosso grande amigo, presente em todas as horas e que nos consola e nos ajuda em nossas fraquezas. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontra a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontra a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir e minha vida cante a ti, se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. É muito bom termos essa oportunidade de celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Este é um grande privilégio que nós temos. A ceia é uma ordenança deixada pelo Senhor, um dever de todo cristão, cristã,
de todo discípulo de Jesus Cristo. Nós entendemos que podemos fazer isso mesmo online. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus para esse importante momento, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e 20, que dizem o seguinte: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Cristo viabilizou para nós, através da sua obra na cruz, o privilégio de sermos filhos do Pai Celestial e sermos irmãos, verdadeiros amigos, amizades que nem mesmo a quarentena pode interromper. Nós somos comprados por um alto preço e a ceia do Senhor é a celebração deste pagamento que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós entendemos que mesmo à distância continuamos irmãos em Cristo e mesmo à distância podemos dividir o pão e o vinho. Portanto, se você tem em sua casa o cálice e o pão, vamos praticar este memorial que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Memorial porque nos lembra, desperta a nossa memória de que nós somos beneficiários da maior obra já realizada neste mundo em favor do ser humano, a obra de Cristo naquela cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e pagou totalmente o preço da nossa dívida. E então nós temos um compromisso com o Senhor. Vamos então proceder para os elementos da ceia, nos lembrando que Jesus disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Quando ele disse: isto é o meu corpo, ele pegou um pão e distribuiu aos seus discípulos. Então, em memória do sacrifício de Cristo por nós, vamos juntos comer deste pão. O Evangelho também relata para nós, da mesma forma, assim como ele distribuiu o pão, o Senhor também distribuiu o cálice. E pegando, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E então Jesus distribuiu o cálice entre os discípulos, como memorial do sangue dele, que seria derramado em nosso favor, para a nossa salvação, para o estabelecimento da nossa aliança perpétua com o Senhor. Portanto, vamos juntos, em memória do sangue de Cristo, derramado naquela cruz, beber deste cálice. Bebamos em memória do nosso Salvador. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz por nós. Louvado seja o teu nome pelo teu corpo castigado naquela cruz pelos nossos pecados. Toda a nossa dívida foi paga, toda a nossa culpa foi removida. Hoje somos filhos teus, filhos do Pai Celestial, irmãos em Cristo, amigos, temos laços de sangue contigo e uns com os outros, formando tua igreja. Que privilégio temos nos lembrar nesse momento da tua obra por nós. Tu és o nosso Salvador, nós te adoramos por isso, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.